1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Só até aí, você pode se assentar, por favor. Meus irmãos, nós enxergamos aqui nesses versículos algo que eu comecei a compartilhar com os irmãos na aula anterior e hoje nós continuamos. É de que Paulo, ele formou aqueles irmãos em Tessalônica como a filhos, cada um daqueles irmãos, mas com um objetivo. E é esse objetivo que você e eu precisamos sempre nos atentar. Por que você fala de Jesus para alguém? Por que você compartilha o Evangelho com alguém? Por que você ensina a palavra de Deus a alguém? Por que você aconselha? Por que você prega? Por que você quer fazer com que as pessoas conheçam a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Precisa ser por esse objetivo que Paulo ele deixa expresso aqui no texto, irmãos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O propósito da nossa pregação, o propósito do nosso ensino precisa ser que as pessoas andem com Deus. É andar com Deus. Não tem outra razão para que a gente leve a palavra a outra pessoa, se não for para que essa pessoa compreenda que ela precisa andar com Deus. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa. O discípulo de Cristo, ele percorre a caminhada cristã. Existe uma caminhada cristã sobre a qual nós devemos percorrer, andar. Só que nós percorremos essa caminhada cristã de que forma? De qualquer jeito? Não é, irmãos. O padrão é a palavra de Deus. Mas nós caminhamos nessa trajetória cristã vivendo para a glória de Deus. E como verdadeiros cristãos, como verdadeiros discípulos de Cristo, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos, nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E não tem como nós querermos falar para alguém andar com Deus se nós não andarmos com Deus. Vocês compreendem isso? Como é que eu vou falar para alguém? Ande com Deus, Jesus é o caminho, viva para a glória de Deus, tenha um relacionamento pessoal com Ele, se nós não o vivemos. E esse é o nosso desafio, nós mesmos andarmos com Deus. E eu enxergo nesse versículo, eu enxergo três, vamos dizer assim, três situações. A primeira é quando ele começa, eu falei na aula anterior, que dependendo da versão que você utilize, esses dois versículos que nós lemos, 11 e 12, eles talvez estejam na ordem um pouco diferente. Mas quando, nessa minha versão aqui, como em algumas outras, ele começa para que, ele está dizendo, colocando uma justificativa, um propósito para algo que ele havia falado anteriormente. E o que ele havia falado anteriormente? Ele havia falado de como ele formou cada um daqueles irmãos em Tessalônica como um pai faz a um filho, como um pai trata a um filho. Então, nisso, nós enxergamos que
essa exortação dele a um andar digno de Deus é um dos vários indícios ao conteúdo da pregação e ensino de Paulo em Tessalônica. Por quê? Como é que ele, por carta, ele poderia falar assim: olha, vocês precisam andar dignamente, e ele fala que aqueles irmãos precisavam andar dignamente com Deus, justificando o que ele tinha acabado de falar. Eu tratei vocês exortando, consolando e testemunhando, testificando. Então, ou seja, se ele está fazendo uma exortação, chamando a responsabilidade, dando alerta para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos se portassem assim, é porque tinha um contexto. Ele os ensinou a viverem assim. Por exemplo, vá para o capítulo 4, versículos 1 e 2, ele expressamente diz isso. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, ou seja, eu ensinei, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Só até aí. Ele ensinou. Então, se ele está falando que vocês vivam dignamente, do modo digno com Deus, porque Ele vos chamou para o seu reino e para a sua glória, ele está falando isso porque Ele os ensinou a respeito disso. E é interessante que no próprio versículo 1, capítulo 4, expressamente o texto diz isso: andar e agradar a Deus, assim andai. É necessário andar com Deus. E andar com Deus tem uma forma também. Na segunda epístola, avança para a segunda aos Tessalonicenses, por favor, no capítulo 2, ele diz algo interessante. Paulo ele chama esses ensinamentos de tradições, irmãos. Acompanha comigo, 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, ele ensinou aqueles irmãos e considerava como tradições, estimulando que eles lembrassem disso e que eles colocassem em prática. Só que na aula anterior, nós vimos sobre formando filhos na fé, nós vimos um contexto disso tudo. Por exemplo, nós vimos que os discípulos precisam ser formados. E dentro disso, eu compartilhei com os irmãos 3 etapas da formação. E eu vou pedir que você abra comigo Atos capítulo 11. É importante nós vermos novamente isso aqui, porque tem um detalhe muito importante. Atos 11, a partir do versículo 19, que nos mostra que, na verdade, a característica do verdadeiro cristão é aquele que anda segundo Jesus ensinou. Atos 11, 19, diz assim a palavra de Deus: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, nós vemos nesses 3 primeiros versículos que lemos, o processo, a etapa da evangelização, é o primeiro. Depois, a partir do versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia,
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui nós enxergamos a etapa do pastorado. É quando você e eu ouvimos conselhos, as pregações, somos visitados, participamos de gabinetes pastorais, onde os nossos pastores nos incentivam, nos orientam, nos encorajam e nos corrigem, né? Muitas vezes a gente não pode, né? E nos corrigem para que nós possamos perseverar na fé em Cristo. E detalhe que quem pregou, quem evangelizou, foram uns, nós vimos aqui. Só que quando a igreja soube que aqueles irmãos havia novos irmãos, que aquelas pessoas de Antioquia haviam se convertido a Cristo, eles mandaram Barnabé, para que Barnabé pastoreasse aqueles irmãos. Só que você vê como o pastorado é importante, irmãos, porque o que aconteceu no final do versículo 24? E muita gente se uniu ao Senhor. Primeiro, muitos se converteram pela evangelização. Grande número creu e se converteu, no versículo 21. No versículo 24, a partir do pastorado, a palavra nos mostra que muita gente se uniu ao Senhor. O pastorado também é fundamental também para isso. Mas a partir do versículo 24, 25, irmãos, diz assim a palavra: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguns evangelizaram, Barnabé pastoreou, mas Paulo com Barnabé é que ensinaram. E somente quando eles foram ensinados é que eles foram chamados, os discípulos na história, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Irmãos, raciocinem comigo. Aquelas pessoas em Antioquia, elas conheceram Jesus pessoalmente? Sim ou não? Não. Aquelas pessoas em Antioquia ouviram diretamente do Senhor Jesus os ensinamentos? Sim ou não? Não, irmãos. Não foi a igreja em Jerusalém que foi chamada de cristão pela primeira vez. E o cristão é o pequeno Cristo. Jesus Cristo estava tão impregnado na vida daqueles irmãos em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Vocês parecem com Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles receberam o ensino da palavra. Eles passaram a andar como Jesus andava. Eles passaram a andar com Deus. A eles mesmos terem um relacionamento pessoal com Cristo, a ponto de olharem para aqueles irmãos da igreja de Antioquia, e claro, para chamar de cristão, não foram eles mesmos que se chamaram de cristãos, mas aqueles que conheceram a Jesus, os demais, a igreja em Jerusalém. Não foram eles que se chamaram, mas os outros olharam para eles e viram: tem Jesus aí nessa vida. Vocês andam com Cristo. Vocês são verdadeiros cristãos. Vocês estão entendendo isso? Então, andar com Deus precisa passar por essa formação de sermos evangelizados, pastoreados e também sermos ensinados na palavra, irmãos. Nós vimos, pode voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 2.